Bem, o vídeo de hoje é uma crítica acerca do feminismo. Eu já fiz várias críticas, né, acerca do feminismo, mas esse eu vou pautar principalmente na ideologia, no que o feminismo ele acredita e ele utiliza principalmente a via das escolas e universidades, né? O feminismo ele tem se tornado um discurso bastante dominante, né? As pessoas costumam assim falar, ai, porque criaram uma espécie de narrativa de aversão ao discurso comunista. Tá bom, mas toda vez quando o discurso comunista se instala em instituição de ensino, ele é imperativo, entendeu? E uma dessas coisas aí que o feminismo ele dana, né? Ele tá sempre tocando na tecla é sobre a opressão patriarcal generalista, né? As feministas elas têm essa ideia que na civilização ocidental as mulheres sofrem com o patriarcalismo e tudo mais. Bem, a verdade é que a civilização ocidental, isso é um fato, é a menos machista, entendeu? Por exemplo, você pode falar assim para mim, me dê uma civilização, uma só civilização, que seja menos machista que a ocidental. Não tem. Você vai citar Oriente Médio? Por favor, né? O Oriente Médio não é menos machista que a civilização ocidental, né? Índia é menos machista que a civilização ocidental. Então, a civilização ocidental é a menos machista, sim, né? Então, existe um sociólogo e psicólogo, né? Já chamado Jordan Peterson, ele tece críticas bastante contundentes em relação ao feminismo, né? Ah, por exemplo, muitas, muitos do foco, né, ressaltado pelo feminismo, que está intimamente atrelado ao marxismo, tá bom, gente? Não tem como você entender o feminismo sem o marxismo, porque o marxismo, assim, é uma ideologia que entende tudo dentro do contexto da pauta da sociologia, ignora completamente fatos biológicos, né? E o que Jordan Peterson, esse sociólogo e psicólogo, ele diz, né? Diz assim que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres. E isto é um fato, entendeu? Geneticamente falando, biologicamente falando, fisiologicamente falando, até mesmo no comportamento das mulheres, né? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, que homens geralmente são poligâmicos, entendeu? Homens, se você deixar ele à solta aí, sem qualquer regra social, ele é poligâmico, né? Então, quanto maior o número de mulheres que ele puder transar, para ele tá ótimo, entendeu? Enquanto que a mulher é hipergâmica, né? O que é isso? Ela escolhe aquele indivíduo com maior status social, aquele indivíduo mais provedor, aquele indivíduo que pode prover a sua prole, entendeu? Então, em meio a vários pretendentes, ela vai escolher aquele que tem um status social, né? E econômico melhor, entendeu? Então é isso, é o principal a principal diferença psicológica entre homens e mulheres, entendeu? Então não dá para eliminar, né, segundo Jordan Peterson, não dá para eliminar as diferenças biológicas entre homens e mulheres por políticas de igualdade forçada, porque muitas vezes o discurso feminista, né, pautada no marxismo, ele quer, como é que se diz, eliminar as desigualdades entre homens e mulheres por políticas forçadas, né? Aí fica aquela política forçada, muitas vezes você precisa modificar, desconstruir o homem, como você vê muitas vezes aí dentro da elite esquerdista global, na Globo, nos discursos dos acadêmicos aí
da USP e tudo mais, fazer um novo homem, né? Uma coisa meio Vitão, né? Uma coisa assim que se encaixa assim mais feminina e tudo mais, né? Uma coisa meio afeminada, entendeu? Então, o feminismo ele acaba tentando modificar as características psicológicas do homem, já que não consegue modificar a mulher, entendeu? Então, em países é bem interessante notar essa diferença biológica entre homens e mulheres, porque isso atua até mesmo na forma de escolha das profissões. Por exemplo, a política ou mesmo a engenharia, né, áreas totalmente competitivas, homens eles tendem a escolher essas áreas, enquanto que mulheres tendem a escolher áreas associadas a cuidado, por exemplo, a enfermagem, professora, etc e tal. E aí você pode me dizer assim, pô, mas tem assim muitas mulheres que tipo assim escolhem área de engenharia, áreas assim mais competitivas, como política e tudo mais. Tá, mas toda vez que você dá em países, existem países, por exemplo, Noruega, entendeu? Onde você tem uma igualdade entre os sexos, né? Uma enfermeira lá ganha a mesma coisa que um engenheiro, a mulher ela sempre vai escolher a enfermagem ao invés de engenharia, entendeu? Então é um conceito. Homens e mulheres não são construções sociais como a biologia, como o feminismo prega, entendeu? São construtos biológicos, entendeu? Ah, e eu acredito que, tipo assim, muitas vezes o feminismo ele apenas só aumenta o ressentimento entre o sexo, né? Em vez de promover a cooperação, porque desde tempos imemoriais, se você for perceber, homens e mulheres se cooperam, entendeu? Não é essa briga como você é, tem visto, né, nos tempos atuais, né? Um outro conceito que eu vejo muito na boca, assim, de feministas, né, é falar que o patriarcalismo oprime a mulher no sentido que a civilização ocidental oprime totalmente a mulher. Tá, você pode até falar que a mulher é oprimida pelo sistema, mas você já notou o que ocorre com os homens, por exemplo, dentro da civilização ocidental? Hã? Bem, de acordo com Jordan Peterson e com fontes também que eu fui procurar, já notou que a maioria dos mendigos são homens? A maioria das pessoas que cometem suicídio são homens? Hã? E o índice de desemprego geralmente é maior em homens. Ah, ah, tem também outros fatores, tais como se estourar uma guerra, por exemplo. Quem vai? Homem ou mulher? Homem vai, entendeu? Mulher fica em casa ali cuidando da família e tudo mais, né? E quando se trata de questões de raça, é lógico que eu não poderia deixar de comentar aqui no meu vídeo, a escravidão, entendeu? Não é querendo desmerecer da parte das mulheres, né? Ela era extremamente pesada para os homens negros, entendeu, cara? Muitas vezes as mulheres negras elas trabalhavam em cozinha, como ama de leite, como escravo de ganho e tudo mais. Mas aí a parte que estava envolvido construção civil, como é que se diz, trabalhar na lavoura, de sol a sol, entendeu? E muitas vezes você tinha que ser chicoteado. Geralmente era da parte do homem, entendeu? Então, como é que se diz, a escravidão para o homem negro, ela foi bastante pesada. Eu não estou aqui desconsiderando, como é que se diz, a escravidão da parte da mulher. Mas vale salientar, por exemplo, nos Estados Unidos era diferente, mas aqui no Brasil, por exemplo, homens negros, escravos, eles não possuíam o direito de possuir família, entendeu? Hã? Então, tipo assim, você tinha ali um grupo de escravos, homens e mulheres, você não ia
transar ali com a negra ali, entendeu? Você tinha lá o, 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 o escravo, né, mais forte, mais alto, mais saudável, e ali ele engravidava as negras, entendeu? E daí surgiam, como é que se diz, mais escravos. Então, a maioria dos escravos em si, entendeu? Eles não transavam com negra nenhuma, entendeu? Não possuíam sequer o direito de praticar sexo, meu amigo. Essa é a verdade, entendeu? Isso daí era reservado para, como é que se diz, para os escravos mais fortes, que poderiam dar descendência a, como é que se diz, uma prole assim mais forte e tudo mais, enquanto que os outros escravos eles não transavam não, tá? E sem falar também que as escravas muitas vezes as mais bonitas eram reservadas para o senhor de engenho. Então esse conceito aí do que o Ocidente ele oprime a mulher é meio contraditório, entendeu? E devemos pensar mais acerca disso daí, se de fato a civilização ela oprime, entendeu? Mas não é tão assim como o feminismo prega, entendeu? Até mesmo pelo contrário, mulheres têm até uma certa vantagem dentro da civilização ocidental e tudo mais, se você for perceber, entendeu? Ah, e é isso, né, gente? O feminismo ele prega que não existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, ou essas diferenças biológicas elas não seriam suficientes para distinguir capacidades diferenciadas, entendeu? Habilidades diferenciadas. E quanto mais o tempo passa, vamos percebendo que sim, existem diferenças, assim, até nas escolhas do parceiro, a mulher, ela é mais hipergâmica, entendeu? O homem tende a poligamia e tudo mais, entendeu? Então, existem sim diferenças biológicas entre homens e mulheres. Galera, o que Jordan Peterson ele diz é muito importante, né? Eu falo assim sempre para os meus inscritos, entendeu? O cara lê Jordan Peterson, ele é um pensador, assim, na minha opinião, é um pensador muito influente nesse século, entendeu? Porque ele critica certas bases de pensamento, pensamentos do esquerdismo e muito mais. E muitas vezes, quando o esquerdismo ele se instala em determinado local, ele se torna hegemônico e ele não quer contestação. E é justamente isso que Jordan Peterson ele faz, ele contesta. Então, o feminismo tem que e deve ser contestado. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje acerca, né, sobre a minha crítica sobre o feminismo. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, se inscreva aí, gente, para dar um up, faz aí os seus comentários. Eu gosto quando os inscritos comentam, né, sobre o meu vídeo e sugerir também vídeo do que você gostaria de que eu pautasse aqui nos meus vídeos. Em relação a você, você acha que de fato e você, o que você acha? Você acha que de fato vivemos numa civilização patriarcal, opressora, civilização ocidental é a mais opressora com as mulheres, né? Existem ou não existem diferenças biológicas entre homens e mulheres? Essas diferenças biológicas, elas são relevantes? E aí, né? Eu sou o Francisco Zion e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.